é vendaval, é peste, é gafanhoto, aquelas 10 pragas do Egito, né? Meu Deus do céu, é o apocalipse. Vitor, mas ontem eles falaram que esse vendaval ia ser às 4 horas da tarde, e foi certinho, foi 4h15, né? 4h20 foi o vendaval, então a previsão estava bem acertada. Quem vai chegar mais aqui ainda. Galera, se por acaso tiver que dar uma paradinha, é que eu estou dando aula para vocês aqui, olhando para o lado, que a avó está dormindo aqui agora. Então, se por acaso tiver que levantar, e quando a avó dorme, ela está com uma máscara de oxigênio, ela vai coçar o rosto e ela tira a máscara. Então, eu tenho que ir lá colocar direto. Essa noite ela tirou 12 vezes a máscara do rosto, essa noite, avó. Então, o ferry-boat foi loucura, né? O mar levando para cima, né? Contrário à Foz. O que eu vou fazer com vocês hoje? O Porto falou comigo ontem, e a primeira aula sobre forças intermoleculares, ela é mais complicadinha, assim. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade para entender. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam o que são essas forças intermoleculares. Para isso, eu vou espelhar minha tela, e aí eu estou aqui na sacada, na sacada bem na Oswaldo Reis aqui, então o barulho que está vindo para mim é muito grande. Então, se alguém não estiver entendendo alguma coisa, dá um toquezinho para mim, tá? De boa? Entenderam? Fechou, Duda? Eu vou espelhar a tela aqui então, tá? Deixa eu espelhar aqui. Espelhar a tela inteira. Fechou? Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Beleza. Vamos lá então, eu vou colocar duas moléculas aqui em cima, olha lá, Eu vou colocar a molécula de CO2, que está todo mundo acostumado, e vou colocar do outro lado aqui a molécula de água. Tranquilo? Então, eu tenho duas moléculas aqui, e a semelhança entre elas é que as duas são formadas por 3 átomos. Tranquilo? Olha lá, o CO2 tem 3 átomos e a água também tem 3 átomos. Então, eu vou fazer a fórmula eletrônica de Lewis para as duas. Eu vou colocar o C no meio, o O de um lado, o O do outro lado. Eu vou colocar o O de um lado, o H do outro, o H do outro. O carbono está na família 4A, então tem 4 elétrons. Então, aqui os 4 elétrons do carbono. O oxigênio na 6A vai ter, então, 6 elétrons. Está aqui, 6 elétrons. 6 elétrons para o outro oxigênio. Fechou. Todo mundo contente, todo mundo respeitando a regra do octeto. Do lado de cá, o oxigênio na família 6A tem 6 elétrons. Eu vou colocar, então, 2 em cima, 2 embaixo. O hidrogênio tem apenas 1 elétron, está aqui. Lembrando que o hidrogênio fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, aqui eu tenho uma ligação covalente dupla. Aqui eu tenho uma outra ligação covalente dupla. Aqui eu tenho uma ligação covalente simples, uma ligação covalente simples. Então, eu vou fazer o quê? 3 átomos, não sobrando elétrons no átomo central. Essa molécula tem geometria, então, o quê? Linear. Então, é O, dupla C, dupla O. Sobrando elétrons no átomo central, essa molécula vai ter geometria do tipo angular. Aí eu faço O, simples H, e faço os elétrons que sobraram no átomo central empurrando para baixo. Então, eu fiz aqui fórmula de Lewis, determinei a geometria e fiz a fórmula estrutural plana. Fórmula de Lewis, geometria, fórmula estrutural plana. Olha só,
Quem é mais negativo, o O ou o C? É o O. Então, eu faço uma setinha apontando para o O. Faço uma setinha apontando para o O. Setinha puxando para a esquerda, setinha puxando para a direita. Eu falo aqui, então, que o momento dipolar resultante foi igual a zero. As setinhas se anularam. Então, essa molécula de gás carbônico, ela vai ser o quê? Apolar. Se olhar para a água, puxa para o oxigênio, puxa para o oxigênio. Então, o momento dipolar resultante vai ser diferente de zero. Então, a molécula de água vai ser uma molécula polar. Fechou? Ó, eu peguei e separei aqui dois casos que são parecidos. À minha esquerda está o gás carbônico e à minha direita está a água. O gás carbônico é uma molécula de geometria linear, a água é uma molécula de geometria angular. O gás carbônico é linear porque no C não sobrou elétrons. A água é angular porque no O sobraram elétrons. O fato de ser em linha faz com que os vetores se anulam. Então, a molécula de gás carbônico ela é apolar. O fato de ser angular faz com que os vetores não se anulem. Então, a molécula de água ela é polar. Esse vetor se anular ou vetor não se anular, eu chamo de momento dipolar, igual ou diferente de zero. Tudo certo por enquanto? Tudo de boa, pessoal? Sim. Fechou. Sim, Vamos lá. sim, tá tudo Oi? certo. Mas o professor, o Nicolas tá falando no grupo que ele tá faz um tempinho pedindo para entrar e não consegue. Ai, Duda, que eu não consigo sair do negócio. Depois eu passo para ele o link da aula, tá, Duda? Daqui a pouco eu boto ele para dentro. Pode Beleza, deixar. eu vou avisar. Fechou, Tá, obrigado, vou avisar. Duda. De nada. Vamos? Ah, não. Ah, peraí. Não, é aqui no 2. Fechou por enquanto ali? Entenderam aquela primeira parte? Vamos para a segunda parte aqui, pessoal. Olha só. Ó, eu vou fazer 2 cubinhos aqui. Esse cubinho aqui é um cubinho de gelo seco. E eu vou fazer um outro cubinho aqui, que é um cubinho de gelo feito de água. Tranquilo? Então, eu tenho um cubinho feito de gelo seco. Do que é feito o gelo seco, pessoal? De gás carbônico. De gás carbônico, Porto. Fechou? Do que é feito o gelo normal? Daí é de água. É feito de água. Eu vou fazer para vocês uma pergunta. Se vocês pegarem 2 cubos, um de gelo seco e um de gelo, qual vai durar mais tempo? De gelo normal? O gelo normal. O gelo normal vai demorar um monte para derreter. O gelo seco, ele nem derrete, né? O gelo seco, ele sublima. E o gelo de água normal, ele vai fundir, vai derreter. Olha só, se eu fosse pegar o gelo seco e fosse olhar a estrutura dele, ele é assim, quer ver? Ó, ele é CO2, ó, ele é o quê? Ele é uma montoeira de moléculas de CO2, todas se atraindo. Entenderam? Então, ó, o gelo seco é uma pedra, é um sólido feito de gás carbônico. Para ele ser sólido, as moléculas de gás carbônico têm que estar se atraindo. Essa atração entre as moléculas, eu vou chamar de força intermolecular. Do mesmo jeito
No gelo normal, eu vou ter a mesma coisa. Ah, ó. Do mesmo jeito, no gelo normal, eu vou ter a mesma coisa. Ó, percebe que aqui eu tenho uma molécula de água, aqui eu tenho uma outra molécula de água, aqui eu tenho uma outra molécula de água e aqui eu tenho uma outra molécula de água. Tá vendo que elas estão presas umas nas outras aqui, ó? Ó. Elas também estão presas, por isso que elas estão formando o gelo. Então, essa força que está prendendo as moléculas de água também é uma força intermolecular. Ou seja, quando você tem substâncias no estado sólido, ou você tem substâncias no estado líquido, se você tem substância no estado sólido ou no estado líquido, é porque nesses estados as moléculas estão se atraindo. Então, essa força de atração entre as moléculas eu chamo de força intermolecular. Só que daí você tem 3 tipos de força. Relembra para mim, qual é a classificação da molécula de gás carbônico em relação à sua polaridade? Ela é polar ou apolar? Apolar. Isso, a molécula de gás carbônico, ela é apolar. Você vai ter que decorar por enquanto, até entender por completo, que nas moléculas apolares, elas se atraem umas com as outras por uma força identificada como dipolo instantâneo dipolo induzido. Entenderam? Então, olha só. Eu vou mais tarde fazer exercício com vocês. Eu vou dar para vocês várias moléculas e vou perguntar para vocês identificarem qual é o tipo de força intermolecular que está presente em cada um dos exemplos. Por exemplo, se eu desse para vocês, pessoal, qual é o tipo de força intermolecular presente no gelo seco? Você ia ter que lembrar que o gelo seco é uma molécula o quê? Apolar. E se a molécula é apolar, nesse tipo de molécula, a interação que existe é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Na molécula de água, eu vou ter o quê? Eu vou ter o H preso ao O. H2O. H-O-O-H. Toda vez que o H está preso no O, que o H está preso no F, ou que o H está preso no N, toda vez que o H estiver preso no O, no F ou no N, essa molécula, o nome da força dela é ligação de hidrogênio. Entenderam? Então, olha só. O que faz com que o que faz com que o gelo seco seja sólido é porque as moléculas de gás carbônico estão se atraindo. Elas estão se atraindo por uma força chamada dipolo instantâneo, dipolo induzido. O que faz com que o gelo de água seja sólido? Porque as moléculas de água estão se atraindo. Qual é o nome dessa força de atração? Ligações de hidrogênio. É óbvio que a ligação de hidrogênio é a mais forte que tem. E o dipolo instantâneo é a mais fraca que tem. Se na água a força é mais forte que prende as moléculas, o gelo vai demorar mais para mudar de estado físico. Se no gelo seco a força que prende as moléculas é a mais fraca que existe,
então as moléculas se desprendem com bastante facilidade. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. Sim? Olha só, eu vou fazer um quadrinho resumindo aqui agora. Deixa eu só passar para frente, peraí. Olha aqui. Então, ó, o que é que vocês vão ter que lembrar? Deixa eu mudar aqui para preto. Ó, existem moléculas que são o quê? Moléculas que são apolares. E existem moléculas que são o quê? Polares. Aqui vocês já sabem de cara. Se a molécula é apolar, qual é o tipo de força intermolecular que existe com elas? Dipolo instantâneo e dipolo invisível. Exatamente isso, Duda. Dipolo instantâneo, dipolo induzível. Isso é, se a molécula for polar, você vai ter dois tipos de força. Uma, assim, ó, uma vocês já sabem qual que é. Ligações de hidrogênio. Quando é que a molécula faz ligações de hidrogênio? Quando o H está preso ao F, ao O ou ao N. Se a molécula for polar e ela não fizer ligações de hidrogênio, a interação que existe nela é do tipo dipolo-dipolo. Fechou? Eu vou colocar 3 exemplos aqui para a gente encerrar essa primeira parte aqui. Tá? Olha lá, eu vou colocar 3 moléculas aqui. Eu vou colocar a molécula de HCl, eu vou colocar a molécula de CH4, e eu vou colocar a molécula de NH3. Pessoal, o HCl é uma molécula polar ou apolar? O que vocês acham? Polar. Ligação feita entre 2 átomos diferentes, polar ou apolar? Essa molécula é o quê? Polar. Ligação feita, olha só, se fosse H2, apolar. Se fosse Cl2, apolar. Como é HCl, são átomos diferentes, essa molécula ela é polar. Pergunto para vocês, moléculas polares, aqui eu tenho, pessoal, aqui eu tenho só uma molécula, tá vendo? Eu tenho só uma. Se eu tivesse 1 milhão de moléculas dessa, elas iriam se atrair. Qual é o nome da força de atração que existiria se eu tivesse 1 milhão de moléculas dessa se atraindo? É dipolo ou é ponte de hidrogênio? Ligação de hidrogênio? Dipolo. Isso, porque para ser ligação de hidrogênio, o H tinha que estar preso ou ao F, ou ao O, ou ao N. Como o H está preso ao Cl, então não é ligação de hidrogênio. Então, a força intermolecular existente aqui é dipolo. Vamos para o CH4. Eu já falei, CH4 é uma molécula tetraédrica. O carbono tem 4 hidrogênios presos ao redor dele. Quando o carbono tem 4 ligantes iguais, ele é polar ou apolar? Quando o carbono tem 4 ligantes iguais, ele vai ser o quê? Apolar. Se fosse, por exemplo, CH3Cl, seria polar. Se a molécula de metano, tá? Por exemplo, eu não sei qual é, eu acho que são, eu não sei qual lua de Saturno tem rios de metano. Metano líquido. Se ele está líquido, as moléculas estão se aproximando. Que tipo de força está prendendo as moléculas, já que o metano é apolar?
Dipolo instantâneo. Exatamente isso. Dipolo instantâneo. Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Essa aqui é bem mais fácil, né? Ó, a amônia é piramidal. Então, toda molécula piramidal, ela é polar. Por que essa aqui é a mais fácil de visualizar? Qual é o tipo de força intermolecular? Ligação de hidrogênio. Ligação, porque vocês estão vendo aqui, ó, que o H está preso a quem? Ao N. Quando o H está preso ao F, quando o H está preso ao O, quando o H está preso ao N, essa molécula ela faz, então, o quê? Ligações de hidrogênio. Tranquilo? Deixa eu sair daqui. Vamos, então... parar a apresentação. Ademir, Oi? tá me ouvindo? Doan? Olha só, a gente recebeu uma mensagem da escola falando que as aulas foram canceladas, tipo, sabe de alguma coisa? Peraí. Deixa eu ver que tem uma mensagem do Adilson aqui, peraí. Pois é, Assim, ele acabou de mandar. Ali diz que do 6º ao 9º ano, ensino médio e terceiro ano tiveram aulas canceladas devido ao ciclone. E muitas pessoas ainda não estão com a internet. Então, no caso, seriam canceladas. E os simulados. Peraí. E os Deixa eu só ver uma simulados. coisa, peraí. E os simulados serão remarcados. Até então, no momento, estão cancelados. Foi isso. Peraí. Bom dia, pessoal. Aulas canceladas agora no período da manhã, tá bom? Um abraço a todos. Fechou, galera? Aulas canceladas. Vocês tiveram uma aula, tá? Valeu, Ademir! Galera, A um melhor abraço. aula. Valeu, Ademir! Tivemos uma aulinha, pelo menos. Ei, beijo pra vocês. Tá bom, foi um extra, foi um vocês, extra. tá, galera? Melhoras aí pra avó, Ademir. Obrigadão, galera. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Fico feliz com a mensagem de vocês. Fechou? Um abraço. Fomos embora.